Ok, pessoal, no dia 18 de maio, a gente lembra do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E o Davi esteve aqui, o pastor Davi esteve aqui, que por sinal já esteve aqui, já foi embora, ele veio aqui só para conhecer a doutora Carla e a doutora Luísio, e a gente falou muito, a gente vem falando muito sobre isso, né? E o caso Araceli, que aconteceu, foi a partir daí que foi criado o 18 de maio, que aconteceu em 1973, em Vitória, Espírito Santo. Foi um negócio bárbaro naquela época. Eu ainda me lembro bem desse caso, me chamou muita atenção. E o corpo dela foi encontrado em estado lastimável, enfim. Isso continua acontecendo até hoje aqui em Teresópolis, os números são muito altos. E é sobre isso que nós vamos conversar, bater um papo com a doutora Carla e com a doutora Luiz. Doutora Carla, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade de falar desse tema tão relevante. Precisamos falar, né? Muito, sempre, todos os dias. Doutora Luísio, boa tarde. A gente batendo papo, ele me disse de casos que continuam acontecendo em Teresópolis. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, população de Teresópolis. Infelizmente, são casos que são recorrentes aqui na cidade, então vamos falar sobre esse tema tão delicado, mas importante para o município. Mas continua acontecendo, né, doutor? Sim, infelizmente sim. Então agora é com vocês. O que a gente pode fazer para coibir isso, para lutar contra isso, doutora? Na verdade, a gente tem que entender que os crimes sexuais, né, os abusos contra criança e adolescente, via de regra, acontecem no âmbito doméstico, mas não só no âmbito doméstico, né? Eu quero dizer que, infelizmente, é mais comum que esses abusos aconteçam dentro do ambiente familiar, por pais, padrastos, companheiros de mãe, enfim, tios, primos, né? Isso é mais comum. Mas, infelizmente, também temos aqueles casos de um vizinho que atrai crianças, às vezes, com guloseimas, com doces e acaba abusando também. O importante é sempre a família estar muito atenta. É importante sempre notar se a criança subitamente muda de comportamento. À vontade, hein? Né? Se a criança subitamente muda de comportamento, se a criança, de repente, começa a demonstrar repulsa à figura de uma pessoa. Né? Conversar muito com a criança, explicando para ela que ela tem parte no corpo dela que o outro adulto, uma pessoa que não seja o pai, a mãe, não pode tocar, especialmente de determinada forma. Né? Então, esse é o começo, é o papel da família. Né? Porque se a família não está atenta, dificilmente isso vai chegar, por exemplo, até a delegacia de polícia lá para o doutor Aloysio e sua equipe atenderem. Nós já tivemos muitos casos aqui em Teresópolis, eu não sei hoje, eu não sei de números. Doutor? Então, Hélio, como a doutora Carla falou, né, esses crimes de abuso sexual, que no caso aí são chamados de abuso sexual, mas pela legislação é estupro de vulnerável, né, que podem ser já uma prisão aí de até 15 anos, né, de reclusão para aqueles que cometerem, eles tendem a se iniciar a partir dos 6 anos de idade da criança, que é quando ela começa a desenvolver seus órgãos sexuais. Né, e são estatísticas, né, da Polícia Civil e também no âmbito nacional. Então, com 6 anos, essa criança também ela frequenta escola. Então, há um papel muito importante por parte dos professores, que podem averiguar o rendimento escolar daquela criança. Uma criança que, por exemplo, com 4, 5 anos, tinha um rendimento escolar muito bom, e a partir dos 6, 7, 8 anos, começa a decair nesse rendimento, começa a ter problemas de atenção, hiperatividade, insônia, depressão, agressividade, né? Bem como, em alguns casos, essas crianças que a gente atende lá na Polícia Civil, elas vêm a desenhar figuras com conotação sexual. Né? Isso aí acontece muito por parte das nossas vítimas, infelizmente. Então, a gente, quando faz o atendimento das crianças, elas vão num âmbito bem propício, né? Atendido por psicólogos. Né? A doutora Carla bem sabe como funciona o projeto BMQ, ela pode explicar muito bem, que ela foi uma das peças mais importantes aí do projeto, que ela me apresentou. Então, essas crianças são muito bem atendidas, elas estão num ambiente propício, elas não são ouvidas na delegacia de polícia. Né? A gente entende que a delegacia de polícia não é o melhor local para aquela criança ser ouvida, então a policial se desloca até o projeto BMQ e faz a oitiva no ambiente propício, junto com especialistas, psicólogos aí, para o melhor resultado da investigação e também do tratamento da criança ou adolescente. E o que me chamou muito a atenção recentemente
porque, como o doutor Luiz bem pontuou, a escola sempre foi um canal, né, de notificação. A professora que lida ali diretamente com aquele aluno, ela consegue muito facilmente notar a queda do rendimento, uma maior introspecção, né, e a gente perdeu isso por conta da pandemia. E isso se reflete claramente nos índices de denúncias. Para se ter uma ideia, no ano de 2019 foi um ano muito complicado, foram mais de 36 denúncias só de estupro de vulnerável, fora de outros crimes sexuais, mas só de estupro de vulnerável foram 36 denúncias. Nos anos anteriores, de 2014 a 2017, nós tivemos uma média de 22 a 25 casos, 25 denúncias, né, por ano. E, lamentavelmente, Hélio, no ano de 2020 foram 5 denúncias. 5 denúncias, o que demonstra que realmente a escola fez falta nesse processo de identificação. E por isso, assim, mais uma vez, eu acho importantíssimo esse espaço para que as famílias entendam a importância de prestarem atenção nas suas crianças, que a rede de saúde também identifique aquela criança que muitas das vezes é atendida com determinadas lesões na pele, muitas das vezes mutilações, né, que o doutor Luiz falou uma série de sintomas que indicam, mas também a gente tem, no caso dos adolescentes, especialmente a questão das mutilações, porque eles não conseguem lidar bem com essa questão. Então, a família tem que estar, nesse momento, enquanto as aulas não são retomadas, enquanto a gente não consegue novamente esse canal de notificação que é a escola, as famílias têm que estar mais atentas do que nunca para poder prestar atenção nas suas crianças e adolescentes. Até porque, quando você não faz isso, aquela criança vai continuar sendo abusada naquele dia, no dia seguinte, outras crianças da família, muitas das vezes, também o serão, né? Então, a gente precisa ter atenção para essa vítima. Mas as pessoas têm muito medo. Elas continuam com medo. No caso das mulheres agredidas, doutor, eu estou sempre aqui falando sobre esse assunto. Eu recebo aqui a doutora Tânia Baroni, do Conselho. Ela vem sempre aqui também do Conselho. A Ana, do AMA também está sempre aqui. A secretária também dos Direitos da Mulher. E a gente tem uma dificuldade muito grande que alguém fale, que alguém denuncie. Às vezes, é muito raro quando alguém entra aqui para falar comigo. É muito raro. Mas eu sei que estão me ouvindo, porque logo depois elas entram pelo telefone, não entram no Zap, mas entram pelo telefone, procuram falar comigo. Tá? Então, as pessoas têm muito medo. Eu vou ao senhor, doutor, por causa disso. O medo da delegacia. As pessoas têm esse medo. Mas é importante as pessoas saberem que é compreensível esse temor, né? É uma exposição muito grande, é o medo de serem culpadas por aquela situação que, infelizmente, ainda existe. Mas é importante que a população de Teresópolis tenha conhecimento que nós temos mecanismos de acolhimento muito importantes, muito relevantes para tratar essa vítima. O Bem Me Quer, como o doutor Luiz falou, é um local onde as crianças são ouvidas sobre abuso, mas por uma profissional treinada, num ambiente em que ela é respeitada, num ambiente em que ela se sente protegida e que, além disso, ela vai ser tratada posteriormente. Porque uma criança que sofre um crime sexual, ela precisa, depois de um atendimento psicossocial. E no Bem Me Quer, além da gente ter esse espaço para que ela fale do abuso e possa, assim, possibilitar a responsabilização do agressor, é um espaço em que a criança também vai ser tratada. Em relação à violência doméstica contra a mulher, a gente tem a Secretaria da Mulher, que tem atendimento psicossocial. Então, essas vítimas precisam confiar, né, que existem mecanismos em Teresópolis aptos para poderem dar todo o respaldo que elas precisam. É difícil, mas assim, a violência doméstica, a violência sexual contra a criança, ela tem uma característica muito perversa. Enquanto ela não for denunciada, enquanto o ciclo não for quebrado, ela vai continuar. O doutor Luiz até pode, né, confirmar isso com os altos índices que nós temos aqui, inclusive de reiteração. Então, Hélio, com relação a esse medo da delegacia, lá na delegacia, na 110DP, a gente criou um núcleo específico para esse tipo de crime. Então, é composto por policiais civis mulheres, altamente capacitadas. Esse núcleo foi criado no ano passado, tem dado grandes resultados. Esse mês, por exemplo, nós tivemos 9 investigações concluídas, foram 9 procedimentos relatados. Crianças e adolescentes. Desses 9 criminosos, 5 foram presos pela Polícia Civil. Né? Esse é um trabalho integrado com o Ministério Público, né, para haver essa expedição de mandado de prisão pela Justiça. A Polícia Civil ela
toca toda a investigação, ela faz as diligências necessárias, como perícia, interrogatórios e etc. Remete para o Ministério Público, a doutora Carla, que denuncia, né, de forma muito célere sempre e técnica, né, muitas vezes no final de semana, períodos noturnos, a gente sempre está se comunicando. E com isso a gente consegue cumprir esses mandados de prisão. Então, esse mês nós relatamos nove investigações concluídas, né, com trabalho de oitivas, de interrogatório, de prova testemunhal, prova pericial. Nós temos um posto técnico aqui, uma perícia muito boa aqui em Teresópolis, que faz todos os procedimentos com relação, né, a essas perícias de conjunção carnal, o outro ato libidinoso. Então, é muito importante que a família, tão logo sabendo da prática, né, de possíveis abusos por parte de terceiros, geralmente esses crimes ocorrem no ambiente intrafamiliar, né, acontece muito por conta de padrasto, tios e primos mais velhos, etc. Então, comunique logo na Polícia Civil, na delegacia. Há um canal também no Lista de Denúncia, mas a gente prefere que vá até a delegacia. A gente tem um núcleo específico para tratar sobre isso. Pode me procurar, eu estou na delegacia todos os dias, a minha equipe também trabalha todos os dias, e isso é o nosso foco mesmo, assim, no âmbito da nossa delegacia de polícia. A gente está sempre buscando elucidar todos os crimes que chegam ao nosso conhecimento, né? Porque a gente não pode deixar que a população, como é um município, em tese, pequeno, que muitas pessoas se conhecem, a gente não pode deixar que haja uma sensação de impunidade. Então, quando as pessoas vão vendo os criminosos, aqueles conhecidos, que muitas vezes é uma situação sabida por terceiros, quando eles veem essas pessoas sendo presas, elas ganham credibilidade e confiança para comunicar o fato criminoso na delegacia. Então, a gente pede que a população colabore, a família crie coragem, vão ser muito bem atendidas na delegacia de polícia ou no Ministério Público e vão ver aí suas... Eu preciso reiterar isso aí, porque as pessoas, realmente eu sei que tem medo, as pessoas têm medo, ficam constrangidas, principalmente a mulher. Ela chegando na delegacia com qualquer caso, até agressão à mulher, ela vai ser atendida por mulheres policiais. Sim, Hélio, nós temos um setor de plantão policial, composto por alguns policiais civis, quase sempre tem uma mulher, né, no período noturno, etc. Mas durante o dia, no período diurno, né, e vespertino, nós temos sempre uma equipe composta por policiais civis, mulheres, que trabalham nesse núcleo de violência doméstica. Então, qualquer horário que um familiar vá, alguma mulher vá, que está sendo agredida, etc., vai ser atendida por uma policial civil mulher e muito competente, por sinal. É um núcleo que já está trabalhando há muitos anos em conjunto com o Ministério Público, né? Foi, inclusive, até uma das demandas do Ministério Público quando a gente assumiu aqui a delegacia, pois o núcleo estava fluindo muito bem e eu consegui manter essas policiais civis que trabalham com essas vítimas mais sensíveis, né? Tem mais tato para o trabalho. Olha só, a gente está indo, eu vou para o comercial e a gente continua com esse assunto, porque é um assunto para lá de importante, sério, e essa informação que muita gente não queria saber, gostaria de saber, eu não vou na delegacia que o cara não vai me atender bem. Tá? Independente de ser homem ou de ser mulher, a delegacia vai atender e vai atender bem sim. Mas se você se sente mais à vontade sendo atendida por uma policial, por uma mulher policial, então você vai ser atendido por uma mulher policial. A gente volta a esse assunto e vamos falar também do Bem Me Quer. Estou indo para o comercial. Lembrando, pizzaria lá no Alto Mandacaru. Mandacaru, a pizzaria. Está em reforma, vem aí o bar Mandacaru. Vai ser muito legal. Está quase pronto. Falta muito pouquinho. Por enquanto, só delivery. Mas a Roberta está preparando a nova Mandacaru. Ok? Abraço pessoal do Mandacaru. E não tem jeito, é a melhor pizza mesmo de Teresópolis. Fininha, forno a lenha, Mandacaru. A gente volta já.